Curso Bíblico, Mensagens de Paz e Esperança. Lição 6. A verdade sobre a morte. Essa é uma pergunta que muitos fazem. O que acontece com a pessoa após a morte? Para muitos em nossos dias, a pessoa após a morte encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a tantas ideias, existem pessoas que acreditam que a pessoa, quando morre, vai direto para o céu ou para o inferno. Vamos consultar uma fonte confiável, que é a Palavra de Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto tão importante? Pesquisa na Bíblia. Pergunta número 1. O que é alma? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Leiamos também Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Vamos ler também Gênesis capítulo 46, versículo 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Pergunta número 2. A alma morre? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Pergunta número 3. O que acontece com as pessoas ou a alma vivente após a morte? Leamos Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Leamos também Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E agora vamos ler Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Pergunta número 4. Quem, unicamente, possui imortalidade? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Pergunta número 5. Os fiéis em Cristo permanecerão dormindo na sepultura até quando? João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Leiamos também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pergunta número 6. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53.
Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Leiamos também Filipenses, capítulo 3, versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Pergunta número 7. Como será a nossa vida no novo céu e na nova terra? Lá existirá morte? Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Leiamos também Isaías, capítulo 65, versículos 21 a 25. Eles edificarão casas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras de suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, pois são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha, como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal e dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Leiamos João, capítulo 11, versículo 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. O morto nada sabe. No céu não entra nenhum morto, só vivos. Aqueles que morreram ressuscitarão incorruptíveis, segundo Atos, capítulo 2, versículo 34. Leiamos. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Na morte, o destino da pessoa está selado. Salvação ou perdição. Vida eterna ou morte eterna. Escolha hoje a vida eterna e a salvação por meio de Jesus Cristo. A nossa vida aqui é passageira. Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14, diz que ela é comparada à neblina. Leiamos. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Minha decisão. Creio que a morte é consequência do pecado. Quero hoje receber a vida que só Deus pode dar por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, recebendo um corpo imortal, quando Cristo nesta terra voltar.